quarta-feira marcada pela despedida oficial de Vitor Pereira ao Corinthians. Ele que publicou uma carta nas suas redes sociais aos torcedores do Coringão e oficialmente não é mais o técnico do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians que agora está em busca de um novo nome no mercado, meu caro Felipe Melo. Boa noite. Tudo bem, Soler? Boa noite para você, boa noite para o PDV, Aline, todo mundo que acompanha os donos da bola. Vitor Pereira já é uma página virada no Corinthians, né? Ele se despediu oficialmente agora e tal, com essa carta, explicou os motivos em que o levou a tomar a decisão, voltar para Portugal para ficar com a família, principalmente por causa da doença da sogra, que tem Alzheimer e precisa de cuidados especiais. Então este é o grande motivo do Vitor Pereira ter saído do Corinthians. Página virada, o Corinthians busca um novo técnico. Vojvoda é o nome da vez, né? No futebol brasileiro, não só no Corinthians, mas o Vasco da Gama quer o Vojvoda, o Atlético Mineiro quer o Vojvoda, então é um técnico bem concorrido. Agora, o Corinthians tem que definir também os jogadores que vão ficar para a temporada do ano que vem. O técnico é importante, sim, com certeza, mas o Vitor Pereira, ele começou o planejamento da temporada de 2023, inclusive indicando nomes de jogadores que ele gostaria de ter no elenco, porque ele foi cozinhando, né? Olha, eu não sei, eu vou decidir no final do ano e tal, e foi iniciando o planejamento. Então é um momento da gente saber quem sai e quem fica no Corinthians. Olha, quem sai já é certeza que não fica e não vai deixar saudades, é o Robson Bambu. Ele está emprestado pelo Nice, tem contrato até o dia 31 de dezembro e não vai ficar. Bruno Melo, lateral emprestado pelo Fortaleza, contrato até 31 de dezembro, também não fica. Danilo Avelar, jogadores que têm contrato com o Corinthians encerrando e não voltam. Danilo Avelar. O Fecim da Ponte Preta, a Ponte vai estar livre pra ficar com ele, viu, PDV? Opa, ótima notícia, hein? É, ótima notícia. Não, mas é verdade, cara, o Fecim é bom jogador. O Matheus Matias também. Esse eu não... Também tava na Ponte Preta. Ele tem contrato com o Corinthians encerrando, não volta pro Timão. E o Thiaguinho, que tá no Botafogo de Ribeirão Preto, também não volta para o Corinthians. Então, esses são certezas, jogadores que não vão continuar para a próxima temporada. Quem pode sair? E aí tem o Michael, que é a situação mais delicada, né? O Corinthians quer contar com o Michael, um jogador importante, teve 2 lesões, né, que atrapalharam bastante esse ano, mas é um cara considerado titular absoluto se ele tiver em excelente condição física, né? Só que a situação dele no Shakhtar Donetsk é complicada, o Corinthians precisaria investir, então, nos bastidores, o Corinthians diz que quer, mas a gente sabe que vai ser muito difícil dele ficar. Ramiro, outro jogador que tem contrato com o Corinthians se encerrando agora no dia 31 de dezembro. E aí o Vitor Pereira recomendou a contratação do Ramiro. Só que o Vitor Pereira saiu, né? O Vitor Pereira gosta do Ramiro. Agora vai ter que definir a diretoria do Corinthians, o Alessandro, do Willian, enfim, se vai continuar com o Ramiro ou não. A situação do Ramiro é complicada também em relação ao salário do Ramiro, né? Um alto salário, o Corinthians teria que renegociar com o jogador. São esses jogadores que podem sair do Corinthians. Por outro lado, o Corinthians já busca nomes, né, para reforçar o elenco. A informação que a gente tem é que o Corinthians quer pelo menos 3 jogadores, um zagueiro, um meia e um atacante. E o atacante deve ser o Romero, Ângel Romero, que passou pelo Corinthians, tem uma passagem marcante pelo Corinthians de 2014 a 2018. Não é um craque, mas ele tinha uma identificação com o Timão. Ele tem 30 anos, ele tá na pauta do Timão já conversou, salários, enfim. O que tá pegando realmente com o Romero seria o tempo de contrato. Ele deseja 3 anos, o Corinthians acha muito e tá negociando para diminuição desse tempo de contrato, mas o Ângel Romero pode voltar para o Corinthians. Jogadores que o Corinthians já tá monitorando, o Corinthians está monitorando alguns jogadores e o Romero é um deles que pode assinar contrato até o ano que vem. E aí tem os jogadores que voltam de empréstimo, né? E aí são muitos. Caetano, zagueiro que estava emprestado ao Goiás. Jonathan Cafu, estava no Cuiabá. Matheus Davó, estava no Bahia. Léo Santos, na Ponte Preta. Matheus Jesus, na Ponte Preta. Luiz Mandaca, estava no Londrina. Reginaldo, no Tombense. Matheus Alexandre no Coritiba. Everaldo, no América. E o Janderson no Grêmio. São jogadores que têm contrato com o Corinthians e estão voltando de empréstimo.
E aí o técnico também tem que decidir se vai continuar com eles, se vai emprestar novamente. E são jogadores que podem reforçar o elenco do Corinthians no ano que vem. Lembrando que o Corinthians voltou com o Matheus Vital e o Ramiro, e eram jogadores que não faziam parte do elenco, mas apareceram na lista do técnico Vitor Pereira e ele começou a utilizar esses jogadores. Pode ser que o Corinthians utilize também esses jogadores. E para finalizar, mais um jogador que o Corinthians também já está monitorando em relação à contratação é o Yuri Alberto. Ele tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. A situação é mais delicada, mas é o cara que o Corinthians encontrou e que resolveu os problemas. O Yuri Alberto acertou o ataque do Corinthians, né? Ele chegou e tomou conta do ataque e é um cara que o Corinthians quer contar para a temporada de 2023. Só que tem um detalhe, né? Ele pertence ao clube da Rússia, né? O Zenit da Rússia. E o valor é 20 milhões de euros. Quer dizer, ninguém vai pagar isso pelo Yuri Alberto. O Corinthians, por exemplo, não tem esse dinheiro. Agora, o Corinthians quer negociar, quer saber se vai conseguir na FIFA uma transferência aí de graça em relação à guerra que acontece na Ucrânia e na Rússia, um passaporte mais fácil para o Yuri Alberto vir para o Corinthians em definitivo. Mas aí é papo para daqui 6 meses, né? Já tem que começar a costurar, mas ele tem contrato por mais 6 meses com o Timão, que ainda não tem técnico definido, está buscando, mas esses jogadores são importantes para a diretoria já monitorar quem vai ficar ou quem vai sair, Soler. E aí, só com relação ao Juan Pablo Vojvoda, porque ontem no Baita Amigos do canal Band Esportes, nós entrevistamos, né? Estive ao lado do Craque Neto, Veloso e o Vitor Guedes, e o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, foi um dos entrevistados do programa. E o Marcelo Paz, questionei para ele, né, quando que o time retorna à pré-temporada e quando ele espera ter a definição do novo técnico. Ele disse que uma coisa bate com a outra, né, que a pré-temporada vai depender muito da escolha do novo treinador, mas que agora são 9 dias, né, ele terá de 9 dias a 2 semanas para tentar essa definição com o Vojvoda. Ele quer a permanência do Vojvoda. O Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, né? Agora com o término da temporada, então, o contrato do Vojvoda já não existe mais a necessidade de pagamento de multa rescisória de nenhum outro clube, né? Porque ele pode assinar um pré-contrato. E aí, então, o Corinthians pode continuar monitorando, quem sabe em 2 semanas esta definição não fecha oficialmente, né? Já que Timão vai se apresentar para a temporada de 2023 já em dezembro deste ano. Só um detalhe sobre o Vojvoda, né, que a gente tem que lembrar é que ele está muito valorizado. Então o Vojvoda vai estar na casa de uns 700, 800 mil a partir de agora. Será que o Fortaleza vai ter condição de arcar com esse salário? Não sei se também todo esse valor. Você acha que não? Não, acho que não. Os técnicos hoje estão num papo de 1 milhão. Você acha que o Vojvoda não chega nesse valor? Aí os principais técnicos quase 3 vezes mais do que ele ganha. Então, aí o Fortaleza, porque ele tá bem valorizado. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem condição de pagar esse valor pra ele. O Corinthians, quanto que o Vitor Pereira não ganhava no Corinthians? É isso também. Então. Quer dizer, o Corinthians tem condição de oferecer um baita salário. O Atlético Mineiro também. O Vasco, no projeto do Vasco agora novo, o Vasco também teria condições. Agora, e aí? O Fortaleza tem? Porque a questão salarial vai depender muito, né? Nessa negociação com o Vojvoda. Tem tudo isso também. Aí foi uma outra situação que o Marcelo Paz disse, né? O Vojvoda, ele já começou a conversar com a diretoria sobre planejamento. Ele falou, dinheiro não quero saber, dinheiro é com o meu empresário, eu não cuido de dinheiro. Então talvez essa situação possa pesar também pro Vojvoda, mas cenas do próximo capítulo a gente continua monitorando os próximos passos de Duílio Monteiro Alves para o novo técnico do Sport Clube Corinthians Paulista, Timão que se reapresenta ainda este ano de 2022, já pensando em 2023.